Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você o que acontece no seu corpo quando você dorme mal por 2 semanas. Dormir mal pode ser relativo de pessoa para pessoa, mas em média é quando você dorme 6 horas ou menos de 6 horas por noite. Às vezes você pode querer dormir menos, mesmo por causa de uma prova, um trabalho, alguma coisa que tá tomando o seu tempo. Tempo a gente não tem como ganhar mais, né? Então normalmente a gente rouba ele do sono para complementar algumas tarefas quando a gente não conseguiu se organizar bem durante o dia ou quando realmente o tempo está escasso. Mas às vezes esse sono ruim pode vir também de uma insônia, de uma ansiedade, de uma dificuldade de dormir ou se manter acordado. Você até dormiu cedo, mas acorda de noite, não consegue dormir. No total, você acaba dormindo menos de 6 horas por noite. Então, eu vou te falar o que acontece no seu corpo quando você começa a fazer isso de uma forma regular. Fica aí até o final que você não vai querer perder, porque eu vou te dar algumas dicas, inclusive, de como melhorar isso. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais dos efeitos do pouco sono para o nosso dia a dia. Se essa questão de sono é delicada para você e você queria ver mais vídeos assim aqui no canal sobre melhores e piores alimentos, dicas para como melhorar o sono, deixa sua curtida que eu vou ver que você gosta desse assunto, venho e faço mais vídeos assim para você. E me conta aqui embaixo nos comentários quantas horas você dorme em média por noite. Mais ou menos, assim, fica em quanto, né? Você tem realmente dificuldade para dormir? Tá dormindo bem? Bota pra mim que eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Então, a primeira coisa que você vai perceber que começa a acontecer com o seu corpo é ter uma dificuldade maior em controlar a pressão arterial. Estudos já verificaram que pessoas que dormem 5, 6 horas ou até menos por noite, tem gente que realmente dorme muito pouco mesmo, tem uma maior tendência a ter hipertensão arterial e ter mais dificuldade no controle da pressão. Isso porque durante a noite a nossa pressão baixa, a nossa pressão é regulada e ela cai mais do que os padrões normais. É necessário que isso aconteça durante a noite para regularizar o nosso aparelho cardiovascular. E se você não entra no sono profundo, se você não relaxa, sua pressão não vai regularizar durante o período da noite, o que vai ter um impacto direto na sua pressão ao longo do dia, que pode se manter mais alta e com mais dificuldade para baixar. Então lembra, né, que é muito importante para a pressão arterial e lembra que além do sono, outros fatores atrapalham a pressão, como a própria alimentação e o estilo de vida. Eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre melhores e piores alimentos, dicas de chás, sucos para baixar a pressão e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa que pode acontecer com você depois de umas 2 semanas é você notar que vem ganhando mais peso. O excesso de peso associado à pior noite de sono, a pior rotina de sono, é muito frequente. Isso por duas questões, basicamente. Primeiro, porque quando você dorme menos, o seu corpo fica mais estressado, você acaba liberando mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e você libera menos GH, que é o contrarregulador do cortisol, que normalmente a gente secreta durante a noite, né? Que é o hormônio do crescimento. E ele tem um papel também de regeneração celular, de fixação de informação, de descanso para o cérebro. Então é necessário que a gente tenha isso durante a noite. E também, quando você dorme menos durante a noite, você também fica mais suscetível à variação de humor e fica mais suscetível a mais escolhas alimentares. Vários estudos já verificaram que as pessoas que dormem pior à noite são mais suscetíveis a comerem doce, fritura, algum lanchinho, algum horário assim fora daquele determinado, o que contribui, né, para um pior controle do peso. Além disso, claro que se você está mais cansado porque não dormiu bem à noite, você não vai ter tanto ânimo para fazer atividade física, o que também, por sua vez, contribui para o ganho de peso. Eu falei para você que o cortisol fica aumentado quando você dorme mal, né, quando você dorme pouco, mas eu não expliquei por quê. O cortisol é um hormônio relacionado ao estresse, à luta, à fuga, e ele faz com que você deplete, com que você queime tecido muscular e acumule as calorias ingeridas, né, o excedente calórico em forma de gordura. Então, por isso que ele está tão associado ao ganho de peso. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando como controlar mais o seu cortisol
e vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Dormir pouco também é um fator de risco para você desenvolver diabetes do tipo 2. Muitas pessoas não sabem disso, mas dormir mal e dormir pouco está relacionado à resistência à insulina e piora, né, da modificação do metabolismo dos carboidratos, o que é um grande fator de risco para o diabetes do tipo 2. Então, principalmente se você já tem algum fator de risco na família, alguém da sua família, se você já teve diabetes, conseguiu controlar, é muito importante que você continue dormindo bem ou passe a dormir melhor para tentar evitar esse problema também. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo, uma playlist, na verdade, falando mais tudo sobre diabetes, inclusive com dicas para pré-diabéticos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E falando em controlar o açúcar do sangue, eu queria te contar uma novidade muito legal. Eu preparei um material com mais de 500 receitas, 100 cardápios, com dicas de uso de 300 alimentos e muito mais sobre diabetes. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição ou você já pode acessar direto controletotaldo-diabetes.com.br. Além disso, vale a pena ressaltar que quando você dorme menos, você fica mais estressado e secreta mais cortisol, que também é aquele hormônio, né, que eu falei agora, né, que ele queima tecido muscular, acumula caloria em forma de gordura. Então, ele também modifica o metabolismo do carboidrato e faz com que você tenha mais dificuldade de manter os níveis de açúcar do sangue mais baixos dentro do padrão normal. Inclusive, é muito curioso falar isso, né, porque em algumas guerras, você botar o inimigo para não dormir era usado como uma forma de tortura e aumentava de forma muito grande mesmo os níveis de cortisol nas pessoas. Então, lembra sempre disso, que dormir é muito importante, inclusive para o seu açúcar do sangue, para o seu cortisol e esses hormônios do estresse. Dormir mal e pouco também pode levar a maior chance de você desenvolver depressão ou ansiedade. Isso porque a melatonina, que é um hormônio que a gente secreta durante o ciclo do sono, também ajuda a secretar e regularizar outros tipos de hormônio e neurotransmissores do nosso corpo. Então, quando você dorme menos, você vai ficar mais irritado, mais cansado, mais disperso, mais distraído, mas também vai ter uma pior secreção de melatonina e de outros neurotransmissores, como o triptofano, como a serotonina, que estão relacionados à sensação de bom humor, bem-estar e satisfação. Então, se você já tem alguma questão relacionada à depressão ou ansiedade, é bem importante você pensar na sua noite de sono e tentar manter aquele mínimo de 7 a 8 horas por noite. Dormir mal e dormir pouco também exige muito do seu cérebro e o custo disso acaba sendo muito alto, porque quando você dorme pouco, você fica com menos capacidade de concentração, você fixa menos as informações, você retém menos o que você aprendeu. Então, isso não deve ser uma boa estratégia se você está em período de provas, de trabalho para entregar, né, no seu emprego, se você vai ser testado, se você vai ser, enfim, se você vai requerer usar muito a memória e utilizar muito a parte mental de uma forma mais ágil. Isso porque a associação de informação e as sinapses podem ficar mais lentas e até mesmo a memória pode ficar mais difícil de você acessar, inclusive a médio e longo prazo, se isso acontece cronicamente com você, essa falta de sono. Então, o ideal mesmo, se você está num processo desse, de estudo ou maior cobrança no trabalho, é que você, pelo contrário, durma mais e descanse mais, garanta as 8 horas de sono por noite, porque você vai dar um detox no seu cérebro, né? Ele vai conseguir eliminar os processos que ele tem lá pendentes, como se fosse um computador que a gente desliga, né? Reacessar outros arquivos mentais dele lá e vai ser mais fácil dele funcionar mesmo. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre memória, mente, cérebro, com muitas dicas legais, inclusive de suplemento para ajudar. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro efeito bem clássico é a diminuição do sistema imunológico. A gente sabe que dormir pouco e dormir mal também está relacionado a um sistema imunológico mais baixo e a gente vê isso muito facilmente nas puérperas, nas mulheres que tiveram um bebê, porque normalmente elas dormem muito mal nos primeiros meses de vida, principalmente no puerpério imediato. E dormindo muito mal, a imunidade é baixa, fica com gripe, candidíase, herpes, problemas relacionados à imunidade mais baixa mesmo. Claro que já vem da gestação, né? O sistema imunológico também fica mais enfraquecido, mas esse combo, fechar essa cereja do bolo com a noite mal dormida, nesse caso contribui muito. Isso é muito clássico a gente verificar nas mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, mas não só nelas, homens e mulheres, adolescentes e crianças, se dormirem mal,
e menos de 6 horas por noite, já a partir de 2 semanas você começa a ver uma piora no sistema imunológico, deixando você mais predisposto a, enfim, né, o ataque de vírus, bactérias e outros problemas associados. Então, se você busca fortalecer o sistema imunológico, claro que é importantíssimo, né, consumir bons alimentos, evitar os ruins. Eu tenho uma playlist aqui dando dicas, mas dormir também é fundamental. Lembra que é muito importante que você evite alimentos pesados antes de dormir, excesso de gordura. Tente se alimentar pelo menos 3 horas antes de dormir, porque quando você dorme com o estômago mais vazio, a sua noite de sono é melhor. Não exagera também na quantidade de líquido antes de dormir, senão você vai ficar acordando durante a noite para fazer xixi, isso atrapalha o seu sono. E lembra de botar um ambiente do seu quarto mais agradável, bem escuro, com uma temperatura amena e sem muito barulho. Eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de dicas de sono, melhores e piores alimentos para consumir ao longo do dia mesmo. Chás e sucos que você pode tomar perto da hora de dormir, que podem te ajudar a induzir ao sono de forma natural. E o que modificar no seu quarto e na sua rotina para tentar melhorar o seu sono. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta então quantas horas por noite você costuma dormir, eu vou adorar ver seu comentário. Se esse vídeo te ajudou, curte, porque isso é muito importante para mim. E aproveita e compartilha também com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!